Olá! Por um mundo mais atento à dignidade humana, estamos iniciando mais um programa Parlatório Brasília aqui na TV Pai Eterno. Somos todos iguais neste mundo. Somos todos merecedores de atenção e de respeito, independente da cor da nossa pele, da religião que professamos e da orientação sexual que temos. Aguardando o tempo em que poderemos receber nossos convidados aqui no estúdio, nós continuamos a conversar com eles pela internet. No programa de hoje, conversaremos com duas pessoas muito especiais que dispensam maiores apresentações. Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, Minas Gerais, e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e o jornalista Alexandre Garcia. Dom Valmor Oliveira de Azevedo é doutor em Teologia Bíblica pela Universidade Gregoriana e mestre em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, na Itália. Ele fala conosco direto da Basílica de Nossa Senhora da Piedade, na região metropolitana de Belo Horizonte. Dom Valmor, é um prazer recebê-lo aqui. O ambiente que o povo brasileiro vive nos últimos meses tem colocado um grande peso sobre as pessoas e sobre as famílias. A ameaça constante de uma doença viral e o desencontro sucessivos de fatos políticos. A dignidade humana não anda muito maltratada no Brasil de hoje, Dom Valmor? A dignidade humana no Brasil sempre foi maltratada. Lamentamos dizer assim, não digo com pessimismo, mas para que se torne para nós uma verdadeira advertência. Lamentamos muito os desentendimentos, os descompassos e as incompetências, sobretudo por parte daqueles que têm liderança maior e que precisam ter uma palavra iluminadora e gestos exemplares. Esse é um desafio a todos, dos governantes mais importantes à nossa cidadania, à condição de cada um de nós. É hora, portanto, de uma nova consciência social e política, não de partidarismos, não de polarizações, não de fundamentalismos, mas é preciso, de fato, respeitando a democracia, o Estado de Direito, caminharmos na direção de construção de uma sociedade mais justa e solidária. Isso é tarefa minha, sua, de todos nós. O isolamento social, Dom Valmor, e os números de doentes e de mortes têm suscitado muitas iniciativas novas da Igreja no Brasil para se expressar com solidariedade. Qual tem sido a orientação da CNBB nesse campo da ação solidária? Em primeiro lugar, eu quero dizer que solidariedade tem que ser o selo da nossa autenticidade cristã. Se alguém disser que tem fé e que é cristão, mas não é solidário, não é de verdade cristão. O selo da solidariedade também tem que ser o selo da nossa cidadania, senão nós não daremos conta de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Por isso nós, como Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com um órgão importante dela, que é a Caritas Brasileira, lançamos no domingo de Páscoa o caminho É Tempo de Cuidar, uma campanha para que uma ação solidária emergencial possa acontecer. E ela é muito importante, está em curso. Cada diocese do Brasil, cada paróquia, estão procurando viabilizar e concretizar esta campanha É Tempo de Cuidar. Dom Valmor, muitas reflexões têm sido feitas por gente séria no mundo das ciências sociais, apontando que o tempo da pandemia tem nos mostrado os problemas antigos na saúde pública no Brasil e também acaba pedindo de nós mudanças para o futuro. O senhor acha que já temos lições importantes ensinadas por
tudo que está acontecendo? Que tipo de ensinamento o senhor acha que nós temos recebido? Em primeiro lugar, considero importante para todos nós, líderes todos, políticos, humanistas, religiosos, da cultura e em todos os níveis, considero fundamental escutarmos as ciências para nós fazermos um caminho adequado. Isso é muito importante. Não podemos fazer as coisas da nossa cabeça sem as evidências com as quais nós podemos contar. Quero dizer que o Sistema Único de Saúde no Brasil é bem pensado. O que falta é investimento. Se ele funcionar como é pensado, de modo exemplar, tendo as condições, ele atende a todos, ricos e pobres, os que precisam mais e os que precisam menos. Se o Sistema Único de Saúde, na sua concepção, funcionar e receber os investimentos necessários, nós não precisaríamos de tantos planos de saúde privados. E isso é, de verdade, um grande comércio, bem o sabemos. Nós precisamos, portanto, ter clareza sobre caminhos, valorizar o que nós temos e, sobretudo, com vontade e força políticas, os nossos governantes precisam implementar aquilo que deve ser. Se assim acontecer, nós teremos um sistema sem colapsos e capaz de poder atender. Como o senhor vê o nosso futuro como humanidade no pós-pandemia? A pandemia do coronavírus está nos fazendo todos dizer em coro: depois de passado esse ciclo terrível, essa travessia dolorosa que nós estamos percorrendo, o mundo não será o mesmo. E não será. Por isso eu ouso dizer assim: estamos passando uma página da história e precisamos todos estar na nova página da história. Quem ficar na página antiga mofará. Por isso, depois dessa pandemia, nós precisamos, com as lições que nos estão sendo dadas, através do sacrificante isolamento social, dos encontros que estão sendo colocados de lado na agenda, dos encontros necessários, dos medos, nós precisamos sim, todos os segmentos, todas as instituições, famílias e pessoas, nos abrirmos a repensar como será. Ninguém tem a receita, ninguém sabe como é, mas precisamos, juntamente com todos os que refletem, os que pensam, os que contribuem, mas com cada um de nós, encontrarmos os novos caminhos. Qual é o olhar do senhor sobre a reação da estrutura de saúde pública que tem se reinventado nesse tempo tão difícil? Tudo o que nós estamos vendo, acompanhando, recebendo e convivendo está nos mostrando que nós precisamos também, no exercício de tudo o que fazemos, ser solidários. Solidariedade para que haja uma nova lógica na própria economia, uma nova lógica na definição de prioridades. E nós estamos vendo que é possível. Basta vontade política, basta boa vontade, basta critérios que possam nos inspirar no sentido de priorizar a vida humana como um dom maior. Valorizado este dom da vida em todas as suas etapas, desde a primeira na fecundação até a última no declínio com a morte natural. Sem solidariedade como critério, nós teremos condições. Como o Brasil é uma sociedade que não tem justificativas para ser tão desigual, vergonhosamente desigual. Se, no entanto, for presidida por uma lógica da solidariedade, do sentido de cidadania, da quebra de esquemas de ganância, de mesquinhez, de idolatria do dinheiro. Nós temos, portanto, gestos bonitos da solidariedade com os pobres, do cuidado, da dedicação de pessoas, da contribuição da ciência. Nós temos muitas possibilidades. O que nos falta é um olhar luminoso de solidariedade e de cidadania. Se assim o fizermos e Deus nos abençoe a fazer esse caminho,
nós seremos de fato uma nova sociedade e ações bonitas, solidárias vão se confirmar no caminho nosso para o novo que nós estamos precisados e precisamos encontrar. Dom Valmor, como sempre fazemos com os nossos convidados aqui no programa Parlatório, apresentamos uma citação para um breve comentário. Escolhemos para o senhor uma passagem do Evangelho de São João, no capítulo 10º, versículo 10º. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É uma palavra que nasce do fundo do coração de Cristo, bom pastor. Ao dizer essa palavra, Cristo nos garante a vida. Uma vida que é plena e que deve, por isso, muito e profundamente nos alegrar. Eu vim para que todos tenham vida. Ao mesmo tempo, ao dizer assim, ao nos oferecer a sua vida, traça para todos nós um modelo desafiador, porque significa compreendermos a nossa vida como dom, não como dom para nós mesmos e nem para o nosso círculo de amigos, nem só para a nossa própria família, mas a nossa vida entendida como dom, instrumento para os outros, para fazer do mundo um mundo justo e solidário. O modelo nos desafia, e é exatamente essa compreensão desafiadora e que nos exige muito de viver a vida como dom, de nos oferecer, fazendo bem tudo o que nos compete e trabalhando sempre pelo bem, fugindo de todo tipo de esquema desonesto, de esquema de manipulação, de esquema de desrespeito, de esquema de esgotamento do meio ambiente, de todo tipo de esquema mesquinho. Obrigado, Dom Valmor, pela presença do senhor aqui. Deus abençoe a todos e o nosso caminho seja muito fecundo como igreja no coração do mundo, proclamando a palavra para acender luz para nosso caminho e lâmpada luzente para os nossos pés. Depois do intervalo, vamos conversar com o jornalista Alexandre Garcia sobre a pandemia, mas também sobre um valor humano fundamental, o respeito. Até já! O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. Todos os dias, trabalhamos para que esta devoção chegue até você. E tudo isso só é possível graças à nossa união, aos nossos associados. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Voltamos e vamos conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Ele é formado pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul e já trabalhou por mais de 3 décadas no maior conglomerado de comunicação do Brasil, o Grupo Globo. Ele fala conosco de sua casa aqui em Brasília. Alexandre, é um prazer recebê-lo aqui. E eu gostaria de começar a nossa conversa com uma provocação. Na tal grande mídia e volta e meia, a gente vê alguma espécie de mensagem chamando a atenção para o respeito. Você acha que a gente precisa desse puxão de orelha? Somos desrespeitosos em muita coisa? Eu acho que sim, né? Nós, basicamente, não respeitamos os outros, né? Não respeitamos as leis, não respeitamos a natureza, não respeitamos o espaço alheio, e eu acho que o respeito é uma virtude que é descendente do amor, digamos. Nós respeitamos os outros porque amamos o próximo, nós respeitamos a natureza porque amamos o entorno em que vivemos, né? E nós devemos respeitar as leis, se para isso fomos educados, para que todos vivamos em organização respeitando os direitos alheios. Tem qualquer coisa que talvez as pessoas ultrapassem as fronteiras e desrespeitem porque pensam que respeitar é aceitar tudo.
Você acha que tem esse tipo de confusão? Respeitar significa aceitar tudo que está rolando? Bom, em primeiro lugar, desrespeitar é uma espécie de egoísmo também. Olha, dane-se o outro, eu quero o meu interesse. Agora, eu não posso ser um respeitoso tão grande que eu respeite as afrontas, né? Que eu respeite a invasão do meu espaço, que eu respeite alguém que invada os meus direitos. Aí é o meu direito de legítima defesa de desrespeitar o invasor do meu direito. E a gente aprende isso? Quer dizer, o respeito é qualquer coisa que a gente pode aprender? Ou isso a pessoa tem ou não tem? Eu não acredito nisso que a pessoa tem ou não tem, que seja o destino, né? Maktub, estava escrito, né? Eu acho que não, né? Que isso esteja marcado no nosso DNA, né? No nosso caráter, né? A gente pode ter alguns problemas de caráter, mas, em geral, essas coisas começam no berço. O berço que eu falo é a família. Começam na educação que vem do pai, da mãe, dos tios, dos avós, enfim. É algo que a família que deve ensinar, em primeiro lugar, né? Depois, na igreja, a gente aprende nas aulas de catecismo, né? Na escola se aprende também, mas o berço, né? O berço é a família. Eu acho que quem não aprendeu o respeito dentro da família, o respeito fica mais na superfície e não impregnado no nosso eu, né? no nosso inconsciente, digamos assim, né? Lá no fundo da nossa alma, né? Isso a gente ganha no berço, em casa. Eu queria aproximar dois conceitos: o respeito com a questão da humanidade. Quer dizer, é possível a gente dizer que quem é respeitoso é mais humano do que quem não é respeitoso? Eu acho que sim. Eu acho que há relação entre o respeito e a humanidade da pessoa, ou o humanitarismo, né, dessa pessoa. A gente vê que ditadores aí famosos, né, Hitler e Stalin, para citar dois extremos, né, desrespeitaram o gênero humano, né, se tornaram genocidas, né, e desumanos, desrespeitosos e desumanos ao mesmo tempo. Mas no varejo, no nosso dia a dia, eu acho que o egoísmo é que nos torna esse excesso de humano para nós mesmos, né, é uma carência de humanidade em relação aos outros. Alexandre, tem quem faça uma conta assim: me desrespeitou, me deu autorização para desrespeitar também. O que você acha disso? A gente está se igualando ao desrespeitoso. O desrespeito não é um convite para que sejamos iguais a ele. É o mesmo que dizer que se o ladrão vai me roubar, eu tenho direito de roubar do ladrão. Acho que não. Acho que a gente pode muito bem defender os nossos direitos sem que desrespeitemos os direitos alheios. Tudo bem, num caso extremo, do direito à vida e do direito de legítima defesa da vida. Eu não tenho o direito de permitir que alguém me mate, né, só porque eu vou respeitar a vida do agressor. Aí a gente está entrando numa filosofia complicada, né, em que entra o direito natural, que é o direito da vida, e o direito dos homens, que está escrito aí nos códigos legais. Queria apresentar uma situação especial. Há assuntos que as pessoas preferem até não discutir, como religião, futebol, política, porque acham que nesses assuntos facilmente se pode passar e desrespeitar os outros. Você acha que alguns temas favorecem a essa passagem da fronteira e desrespeitar as pessoas? A discussão tem que ser algo racional, né? Nós temos que fingir que somos
gregos lá na Ágora e estamos discutindo filosofia entre Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Ou Santo Agostinho e outros tantos pensadores. Eu acho que a gente, para entrar numa argumentação, né? Num diálogo, né? A gente tem que saber usar as palavras, e interjeições não são próprias para uma argumentação, tampouco os adjetivos. Eu acho que se a gente tiver uma argumentação com substantivos e verbos, e, sobretudo, estivermos com base, com fundamento para discutir, então a gente enfrenta a discussão. Ou a gente diz, olha, eu não entendo desse assunto, eu prefiro ficar calado. Ou esse assunto, eu sou fanatizado nesse assunto, né? Eu estou muito fechado, para mim esse assunto é um dogma, então não vamos discutir. Alexandre, nós conhecemos a sua carreira, sabemos que em muitos momentos você levantou bandeiras importantes, como a questão do respeito no trânsito. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse assunto. Você acha que esse ambiente, o trânsito, favorece para que as pessoas faltem com respeito umas com as outras? Eu costumo dizer que o volante do carro, a pessoa que senta atrás do volante do carro, é um pai de família, exemplar, cuidou dos filhos, tratou muito bem a mulher, né? Ela levantou de manhã, tomou o café da manhã com a família, fez recomendação para os filhos, saindo para a escola. Aí, quando ele assume o carro lá na garagem, e o carro também está quietinho na garagem, o carro está lá inanimado, não é um ser mau, né? Mas ele entra atrás do volante e transforma tudo. Ele e o carro, ele vira assim um lobisomem. Começa a crescer as unhas, os dentes, crescer pelo. E aí ele sai por ali querendo derrubar todo mundo, passar na frente dos outros. Aí eu digo, olha, até um chimpanzé domesticado, amestrado, é capaz de apertar um acelerador e dirigir um carro, né? Ele não está fazendo nenhuma vantagem. Mas é isso, é o homem de 4 rodas. Quando ele assume que ele tem 4 rodas, ele parece que vira também um ser de 4 patas. Sai dando coice por aí. Alexandre, nós tínhamos o costume de te ver muito na televisão e há algum tempo a gente já não vê mais. O que é que você está fazendo nesse momento? Pois é, bom, em primeiro lugar, eu já há muitos anos eu falo em emissoras de rádio, bom, e 38 jornais, 8 dos quais em capitais brasileiras, né? Bom, isso na chamada mídia tradicional. Na mídia moderna, na mídia contemporânea, eu nem sei se essa é do futuro, porque o futuro é tão rápido, né? Na mídia contemporânea, eu estou no YouTube, principalmente, né? Eu estou aí com 1 milhão e quase 300 mil seguidores, né? Os quais me dão um retorno muito importante, né? De crítica, que é mais importante que o aplauso, né? A gente aprende mais com a crítica. Com o aplauso a gente às vezes se engana, né? E no Twitter eu tenho 2 milhões e quase 2 milhões e meio de seguidores. No Instagram mais de 1 milhão, né? Principalmente esses. Mas eu estou muito no Twitter, que eu fico atento para algumas coisas, né? Hoje, por exemplo, eu retuitei uma mensagem do general Vilas Boas a respeito de uma entrevista desastrada que a CNN fez com a Regina Duarte, né? E eu botei só uma listinha, diz que a mensagem do general Vilas Boas foi um bálsamo depois da Inquisição, porque ela sofreu uma inquisição na CNN. E no YouTube, eu gravo todas as noites, no meu estúdio, que fica lá no subsolo da minha casa, né? Eu gravo um comentário de 10 minutos, e que vai ao ar lá pelas 9h30 da noite, e sobre os acontecimentos do dia. No último dia da semana, eu leio para os que me acompanham no YouTube, com entrelinhas,
o artigo que eu escrevo para os jornais. Eu escrevo artigos de 40 linhas para os jornais. Eu não escrevo para o Twitter. Se encontrarem alguma coisa no Twitter, né, eu tenho grupos de Twitter, conversa, é falso, né? Não uso jamais imprecações ou interjeições ou grosserias, linguagem de baixo calão, jamais, né? Então, quem quiser me seguir será recebido de braços abertos, né? Principalmente no YouTube, em que há uma conversa diária, assim como essa nossa conversa de agora. Alexandre, a gente conclui as nossas conversas aqui no programa Parlatório trazendo para o nosso convidado uma citação. Eu escolhi de apresentar a você uma frase do teólogo e médico alemão Albert Schweitzer. Ele ganhou o Prêmio da Paz em 1952. Ele tem uma frase assim: quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. É porque se ele ama até o menor, ele vai amar a todos, né? Eu fico muito feliz porque eu desvio de vez em quando de formiga, para não pisar em cima. Eu não conhecia essa frase do Dr. Schweitzer, que é uma grande figura da humanidade. A humanidade tem o seu valor por todo mundo, por todos, mas há algumas figuras que se destacaram, e o Dr. Schweitzer é uma delas. Esses servem de modelo, né? Há um poeta americano que diz que esses grandes homens, né, são os que deixam as pegadas para que nós possamos segui-los. Eu acho que é do Longfellow. Life of great men all remind us, footprints on the sand of time, né, pegadas na areia do tempo. E a gente vai atrás dessas pegadas. E essas pegadas deixadas aí pelo Dr. Schweitzer, eu acho que são muito importantes, de respeitarmos tudo que é da criação. Tudo faz parte da criação, né? Uma árvore, uma estrela, o céu azul, a nuvem de todas as formas, né? Eu acho que a gente vive bem quando vive integrado, né? E sobre pequenos e grandes, Brasília me ensinou uma coisa. Eu cheguei aqui há 44 anos sem conhecer a cidade. Me ensinou que nessa grandeza de espaço, como nós somos pequenos. E no momento em que a gente reconhece a nossa pequenez, a gente se integra nisso tudo, né? Sem orgulho, sem arrogância, né? Que é um vício, um pecado que eu condeno muito nos meus colegas jornalistas, que acham que são superiores aos outros, né? Porque a sabedoria mostra que a maior de todas as virtudes é a humildade. Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, Padre Rafael, por me dar essa oportunidade. Eu fico muito honrado em estar junto com vocês. Agradeço também a você que esteve conosco no programa de hoje. Muito obrigado. Até a próxima.